Olá, estudantes, tudo bem? Planck comenta agora no mundo da Unesp. Prova de conhecimentos gerais, caderno V1, caderno 001, né? Está escrito aqui caderno 001. Então, estudantes, agora estamos com a nossa equipe brilhante de química aqui. Professor Paulo, professor Marcelo Pelisson, professor Alandro, sejam muito bem-vindos. Agora, entrando no mundo da Unesp, né? Um vestibular de grande importância aqui no estado de São Paulo. Excelentes faculdades, né? Aqui perto de São José, tá? E a própria São José dos Campos, né? Tem Unesp, né? Sim. Tá? Então, professor Marcelo, vamos começar com a questão 69 aqui, tá? Então, o vestibular da VUNESP, ele não muda muito, né? Não. Ele é um vestibular que particularmente eu gosto, tá? Eu gosto das questões, principalmente para o aluno treinar em casa. Acho perfeito, que ele sempre, como o professor Alando disse, são questões com fundamentos básicos e importantes, né? Você deu a matéria, só aquelas questões para ele fazer logo em seguida a aula, né? Para começar a reforçar, treinar, né? fazer lista de exercício, ela é muito boa. Verdade. A questão 69, por exemplo, para quem dá curva de aquecimento, né? Sim. Perfeito, porque ele está lá, coloca duas ligas, uma que é uma mistura comum, o gráfico de aquecimento de mistura comum, e a outra que tem o ponto de fusão constante, portanto é uma mistura eutética. É. Resposta bem tranquila. A gente brinca, né, na mistura quando está constante embaixo é eutético, quando está constante acima é azeotrófico. Então cada um tem uns jeitinhos, né? Então isso é batida, mas a gente brinca com eles que assim, ó, vocês viram isso lá no primeiro mês de aula. Então a gente, na revisão, a gente já começa com isso, porque a gente tem que trazer coisas muito antigas para a zona proximal. E tem vestibular que cobra muito isso como conceito fundante, tipo a FUVEST, a Unesp. Se olhar as alternativas, você vê que as perguntas são muito diretas. E eu vou fazer uma propaganda aqui. O professor Marcelo Pelisson fez um mundo maravilhoso da química, brincando com esse gráfico aqui. Procurem também, estudantes. Eles acham que isso é tudo aleatório, não tem nada aleatório. Tá tudo intencional. Tudo é intencional. Professores, então, questão 70. Questão 70, bem tranquila também, uma questão onde você precisava calcular o volume molar. Ele deu condições ambientes, já deu o valor de volume 25 litros por mol, muito tranquilo, né? Tinha uma massa aí de gás carbônico, era só você fazer a regra de 3 lá e chegava. Eu tenho só uma criticazinha leve aqui, que a resposta dá 625 litros, né? E ele fala próximo de, na alternativa 600. Senão um pouco de Percentualmente é muito alto, né? E dá uma insegurança para o aluno, porque ele encontra 625 e fala, nossa, será que eu fiz certo? Porque se ele fala, o bom e velho português que a gente estava falando das questões, né? Você coloca mais próximo de, dá uma segurança. Tá, eu não vou encontrar nada próximo, mas o mais próximo é de quem? Então, às vezes falta uma questão de, né? Às vezes só colocar uma palavrinha e já dá uma segurança para o aluno. Perfeito. A questão 71 também era uma questão tranquila de diluição. E conversão. Bem batido, conversão de massa em mol. Exato. Ele meio que dá já a concentração comum ali escondida, ele coloca 10 gramas por CML. O aluno está acostumado que é gramas por litro, então ele já deu, só que está escondido. Então ele só quer que o aluno... Tá, você sabe mesmo a concentração comum? Então, ó, isso aqui é ou não é? Então, o conceito é mais direto, né? Aí ele pede para você pegar essa concentração, transformar outra, então é meio... Envolve muito essa questão da habilidade específica no tema. Então, é muito direto. Muito direto. E já é muito jeito de fazer isso. Já é muito direto. Não precisa nem saber. 10 gramas em 100 ml, 10 ml, 1 grama. 3, e depois ele fala, vou pôr tudo em 1 litro. Então, fica muito direto. 1 grama por litro. Já deu o volume de 1 litro. E a tendência das alternativas, né? Ele coloca mais com 1, né? Então, ele está meio tendenciando, né? Sim. Exato. Perfeito. Aí a questão 72 é uma questãozinha clássica de química orgânica, que ele pede a fórmula molecular. Primeira aula do ano, né? De química orgânica. Vamos calcular a fórmula molecular. Perfeito. É o perigo, a gente esquece disso, né? Pois é, mas isso aqui eles treinam todo muito. Dia. Nossa. E função orgânica. E ele misturou com um conhecimento de biologia aqui, porque ele pergunta qual glândula secreta adrenalina. E as duas opções de glândulas aí eram suprarrenal e sudorípara. Eu creio que o aluno teve dificuldade para entender, porque sudorípara é uma glândula muito conhecida, muito falada. Todo mundo sabe que é, né, produção de suor. Então, só sobrou suprarrenal. Mesmo que ele não soubesse que é suprarrenal, é adrenalina, ele, por eliminação, ele faria. Exato. A química te leva a B e D, né?
A química leva B e D, e a diferença E a biologia define. E a biologia Isso é define. interessante. Isso é interessante. Assim, a gente não pode chamar que é interdisciplinar, porque se ela fosse interdisciplinar, o aluno resolveria só por biologia ou só por química. Então pode ser uma tentativa também. A Unesp sempre faz isso. Sempre tem uma questão que é uma tentativa ou uma questão interdisciplinar. Só que ela sempre faz isso. Só que nessa talvez seja uma tentativa um pouco até meio que não teve muito sucesso. Exato. Porque se ele não tem segurança da resposta biológica, ele não vai conseguir definir quem é, se é B ou se é D. Mas por química ele chega muito rápido. Só que ele não define porque falta biologia. A Exato. diferença... Então, aí o conhecimento da química dele não é suficiente. Não é suficiente. Mesmo, Exato. né? Aí já não é mais interdisciplinar. Aí já é uma questão com problema. Entendi. Perfeito. O aluno tem que ser multidisciplinar, entender das múltiplas disciplinas. É o que a gente fala, os três aqui, a gente tem o mesmo raciocínio da hora que a gente está dando aula. É ensinar o cara a interpretar o mundo de maneira consciente. Então não é só a química que dá conta disso. A química entra na física, entra principalmente na biologia. A química na biologia é uma delícia, né? Né? A gente até se segura para não entrar muito na biologia da galera, para não ficarem bravos com a Exato. gente. Né? Perfeito. É que a gente não domina também, a gente fica só na segurança da química. Máximo na bioquímica. Máximo. Questão 73, Equilíbrio químico. questão de equilíbrio, deslocamento, né? Sim. Isso aí tinha também conhecimento de funções inorgânicas, né? Sim, Porque você exato. precisava saber o Propriedade que é de ácido, sal, o que é que a base. gente... Perfeito. Aqui são os fatores de como desloca o equilíbrio, é isso? Sim. Isso. E essa questão aqui, a primeira série faria, né, professor Paulo? Sim. Trabalhou muito com isso com eles. Eles fariam sem dificuldade. Ele até condiciona, né, que o problema é aquele HCl gasoso, então eu tenho que evitar aquilo. Para evitar aquilo, eu tenho que deslocar tudo para a esquerda. Logo Então, para a esquerda. pensando aí embaixo e em cima, eu tenho que fazer com que aquela hidroxila aumente, então tem que aumentar o pH, não tem jeito. Exatamente. E aí ele coloca as funções inorgânicas, eu tenho que saber daquelas ali, Tem quais que vão saber. aumentar o pH. Mas ele coloca na cara, ele coloca as mais utilizadas. Então, Exatamente. E nem o H e HCl é a É. primeira que você Exato. mostra para eles. Mas a gente comenta isso com os alunos também, né? Que a Unesp pega muito no básico. Ela pega nessas substâncias É o perfil da prova, né? fundamentais, exato. Por isso que é uma boa lista de exercícios. É uma boa lista. Perfeito. A questão 74 era uma equação aí Radioatividade. radioativa, né? De radioatividade. E é clássico isso de vestibulares, o aluno tem que saber quem é a partícula alfa e tem que saber quem é a partícula beta. Não tem escapatória. Perfeito. Ele tem que saber que a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. E tem que saber que a partícula beta é um elétron que sai lá de dentro do próton. Aqui não envolveu a partícula beta, mas Exato. né, a Unesp traz a tabela, você tinha que olhar lá o número atômico do berílio e você chegava facilmente aqui no Perfeito. número atômico, número de massa de X, e aí ele perguntou o número de nêutrons. Ele não dá as partículas de alfa foi Isso, a cobrança principal do exatamente. aluno conhecer a partícula alfa. Se ele coloca um 2,4 lá, ele... Aí ficaria uma Matemática. aritmética de quanto que é? Quanto que é? Equação do primeiro 9 grau. mais 4 menos 1. Entendeu? Exatamente. Não Perfeito. seria uma questão de vestibular. e é legal que essas questões elas valorizam muito aqueles conceitos básicos que eles aprendem de atomística, que é saber identificar o que é próton, o que é nêutron. Eles ficam irritados que eles não encontram o exercício daquilo de verdade no vestibular. Sim. Aí isso cai no simples da radioatividade, tá vendo? Ó, essas habilidades são importantes, elas são básicas, por isso que não tem uma questão só dela, entendeu? Isso é o primeiro mês de aula da Primeiro primeira série. Ele está analisando estrutura atômica, não é? Sim. Número atômico, Sim. número de massa, número de Saber ler uma nêutrons, tabela periódica, saber... olhar a tabela, ver onde está o número atômico. Perfeito. Professores, questão 75. A 75 é uma termoquímica envolvendo ligação química, né? E ela é mais interessante porque não é muito comum, né, a ligação, entalpia de ligação nas provas, né? Então elas alternam mais com calor de combustão e de formação ou lei de Hess, né, que é o tradicional. Lei de Hess tradicional. O Enem é lei de Hess. E aí você olha ali, tem um calor de ligação, né? Ele E remete aí- à fórmula estrutural. Exato. Então, cobra a forma estrutural e cobra um conceito básico que é da formação e quebra da ligação. A ligação, quando se forma, Exato. sempre a energia reduz. Sim. Quando ela quebra, sempre a energia aumenta. Então, tem que saber que o ΔH de formação é negativo e o de quebra, né, que é dos reagentes, é positivo. Perfeito. Nesse caso, ele já tinha colocado no estado que vai liberar, né? É. Então, mas poderia Poderia colocar ter... sinal positivo e negativo Sim. aqui, que dificultaria um pouco mais a questão. Exatamente. Perfeito. Mas é uma questão
típica de termoquímica para você treinar mesmo. E é limpo, né? Você Exato. bate o olho, o cara já sabe. Nossa, é calor de ligação, tem que dar um jeito. As questões são é relativamente muito limpo, pequenas aqui. Sim. Sim. Muito direto. Perfeito. Bem Muito direto. bom. Essa era foi a última, Foi a professor? última. Última questão. Perfeito. Professor Alandro, tá? Aquele olhar educador do senhor, cuidadoso com o estudante, com a matéria. O que o senhor tem a dizer da Unesp 2025? A Unesp, eu vou repetir o que eu sempre falo para eles, né, que é o que a gente sempre comenta os 3 antes de entrar nas aulas, que tem vestibulares que são é muito claro o que eles querem. Tipo, a Unesp, ela é muito clara que ela quer saber se o aluno entende o conceito essencial da química. Ela não vai sujar a questão com muita informação, com muito distrator, então vai chegar assim, ó, é isso, ó, você sabe calcular por calor de ligação? Então, me mostra aqui. Até nas alternativas você vê que não tem muito essa questão de distrator, né? Então não tem uma questão em que você tem 2 respostas, sendo que uma é uma pegadinha. Então é muito direto e muito objetivo. Aí valoriza aqueles conceitos que a gente brinca com eles, ó, tá vendo isso aqui que é muito tranquilo, ó, isso cai no vestibular. Ah, mas eu tô acostumado a fazer um cálculo de constante de hidrólise para aquela equação, por exemplo, da 73. Não, é que ele quer saber se você reconhece a propriedade de um sal, a propriedade de um ácido. Eu até brinco com eles que nós atrasamos a matéria 1 mês porque a gente tinha que afinar mais para ácido, base e sal. Causou até um certo, né? Nossa, mas não, calma, gente, isso que é importante. Aí eles estão vendo, por exemplo, uma questão como essa. Não dá para resolver se você não sabe o conceito de ácido, base e sal. Ah, mas é equilíbrio. Não, calma, mas ó, tem um problema ali que envolve a hidrólise de um ácido, de uma base conjugada forte que veio de um ácido fraco. Eles ouviram isso de mim 1 milhão de vezes, eles ouvem isso do Paulo 1 milhão de vezes, ouvem do Pelição 1 milhão de vezes. Então, já sabe, então, cada vez que a gente repete 1 milhão de vezes a mesma coisa, é que a gente está preocupado com vocês, porque a gente quer que vocês Os consigam ir estudantes bem. olham as questões e a vozinha dos senhores aparece, né? Eles Com ouvem. certeza. Eles falam pra gente, nossa, tá na prova, pensei que você tá falando no meu ouvido aqui. Não, Mas essa é a tava, ideia, mas essa é a tava ideia. Professor Paulo, o seu olhar da prova. Eu Professor volto- Paulo que trabalha com nono e primeira série. Eu volto a comentar de novo, professor, aquilo que eu falei, que a gente sempre fala para os meninos, que é desde o comecinho. Eles têm que ter todo o conhecimento desde lá da base. Você pega aí um aquecimento de mistura eutética, você pega diluição, conversão de mol, é o basicão, é o básico da química. Aqui a gente percebe a parte que construção do conhecimento, né? Exatamente, sempre alertando ele que o que ele vai ver em segundo e terceiro, ele precisa da base. Ele precisa de uma base bem sólida, porque aí ele consegue trabalhar melhor esses conceitos de segundo, de revisional. Perfeito. Professor Pelisson, o seu olhar da prova. Eu concordo com o Paulo, porque assim, às vezes eu vejo aluno chegando com uma questão altamente complexa que ele pegou num vestibular super difícil. Eu falei assim, mas peraí, você já fez aquela básica ali? Né? Tem estudante que tem fetiche pela Tem. questão difícil, Pela questão né? difícil. E aí eles pegam uma Unesp e falam assim, não, mas peraí, não é assim, não precisa, né? E eu tenho certeza que nossos alunos foram muito bem nessa prova, tá? Eu ouvi de 3 alunos que ele falou assim, professor, eu acertei as 7 questões de química. Eu acho que... Então, eu ia falar isso. Eles tiveram um curso de química para gabaritar. Tinha que gabaritar. Eles conseguiram ir muito bem, porque os conceitos básicos cobrados aqui foram muito batidos em sala de aula. Então, foram muito bem. E exaustivamente, né? Toda vez que a gente coloca um sal, a gente fala quem é Cátio, a gente monta, eles ficam, já sei o que é. Não, calma, sabe mesmo? Vamos lembrar, manter? Isso. Eu acho que... Aí, Perfeito. Então, estudantes, Planck comenta agora o Unesp 2025 com a nossa equipe de Química. Agradeço, professores, esse olhar todo cuidadoso novamente e mostrando para os estudantes que eles estão realmente preparados e que o conhecimento foi construído desde o 9º ano. Tá certo? Estudantes, acompanhem nossas redes sociais e os outros Plancks comenta. Tá? É sempre um prazer apresentar a nossa equipe aqui para vocês e vocês ficarem tranquilos e galgar resultados gigantescos para a sua carreira. Até mais, estudantes. sei lá,